Olá, seja bem-vindo e que Deus te abençoe. É uma alegria compartilhar a palavra contigo e hoje nós estamos em Isaías, capítulo de número 53. Abra tua Bíblia, porque a minha já está aberta. O versículo 1 diz assim: Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Então aqui começa o texto com Isaías fazendo uma pergunta: quem creu na nossa pregação? Então está se referindo justamente à palavra, às exortações que os profetas estavam trazendo. Quem creu na palavra dos profetas? Quem creu nas palavras que Isaías estava profetizando? Quem creu? Isso também acontece em nossos dias. O tempo todo o Evangelho está sendo pregado. O tempo todo o Evangelho está sendo ministrado. E a grande pergunta é: quem creu em nossa pregação? Quem parou para ouvir? Quem deu crédito àquilo que a palavra está dizendo? Versículo a seguir: Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dor, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Ou seja, na verdade está falando do Messias, mas da forma que ele se apresenta, não é a forma que os homens esperavam. Eu já falei sobre isso por causa de tantas guerras, invasões, um povo que foi levado para o cativeiro e que retorna do cativeiro, e aí sempre está sendo dominado por alguém, inclusive quando Jesus veio a esta terra, os romanos estavam dominando toda a Palestina. Então, para eles, um Messias, um Deus que se fez carne, mas vem numa posição de servo, numa posição humilde, nascer em uma manjedoura, não era o que eles esperavam. Eles esperavam um grande rei, eles esperavam um grande libertador, um homem militar, um homem que fosse, que se levantasse contra o Império Romano e que dominasse a terra, mas veio justamente anunciando um reino, o reino do Pai, um reino que é espiritual. E isso não agradou, então não chamou a atenção. E também nos dias atuais, em que nós vivemos em meio ao consumismo e tudo que o mundo mostra e apresenta para nós, muitas vezes esse Jesus, o Jesus crucificado, não é interessante para nós. Porque esse Jesus crucificado, ele também nos ensina o caminho da cruz. E muitas vezes nós não queremos esse caminho, não é verdade? Porque ele vai contra a nossa carne e muitas vezes contra as nossas vontades. Muitos hoje querem um evangelho de conveniência, ou seja, eu vou para uma igreja porque eu quero me sentir bem, eu quero me sentir feliz. Amém, glória a Deus por isso. Mas, na verdade, seguir a Cristo é tomar a cruz. Seguir a Cristo é andar como ele andou, Ele deixou um exemplo para nós. E esse exemplo e esse modelo não agradou, à população, o povo daquela época, mas também hoje não tem agradado a muitos. Continuando no versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, na verdade, aqui está falando, posso levar por uma questão física, mas é muito mais espiritual, aquelas feridas, aquelas cicatrizes na tua alma. Ele veio para trazer cura, ele veio para trazer o bálsamo, ele veio para ser o remédio na tua alma. Porém, muitos falaram assim, mas é um Deus fraco, um Deus que se entregou na cruz, como que esse Deus vai poder me ajudar? Essa era a pergunta dos judeus. Como? O Messias, ele nesta terra se sujeitar aos homens e se entregar naquela cruz? Não, Então não creram, não acreditaram. Mas nós, você que está ouvindo essa mensagem, eu creio que a palavra do Senhor entrou no teu coração e você sabe muito bem que ele padeceu naquela cruz por nós. E isso o próprio texto responde. Versículo 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém?
Então ele se entrega como ovelha justamente para pagar o preço, né? Para pagar uma dívida que pertencia a mim e pertencia a você. Eu sempre digo que quem era merecedor da cruz não era Cristo. Os merecedores da cruz somos nós, mas ele, né, se dispôs a pagar o preço. E para encerrar, no versículo de número 6 e 7, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 7, ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aleluia! Estávamos desgarrados, né, como ovelhas, ou seja, né, nós não tínhamos como se defender, não tínhamos para onde ir, não tinha quem nos pastoreasse. Então Jesus, o bom pastor, entregou a vida, né, como uma ovelha, ou seja, sem abrir a boca, sem murmurar, mas fez isso por amor. Amor por mim e amor por você também. Glória a Deus! Então guarde essas palavras no teu coração e que Deus te abençoe.